Torcedor tricolor, eu tenho uma notícia muito boa para trazer para vocês. Causa alívio, menos preocupação para 2024, 2025, né? Quem sabe? Um futuro a Deus pertence. A gente vai trazer essa informação nesse vídeo aqui. E também vamos falar de uma coisa bem bacana, que é a movimentação da torcida para a partida de quarta-feira contra o São Paulo. O Fluminense voltando a campo pós-data FIFA, voltando a ser mandante no Maracanã, com uma linda festa. A gente vai ter estádio lotado. Vamos trazer essa informação nesse vídeo aqui para você também, beleza? Então, desde já, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o finzinho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense. E eu peço para você deixar o joinha. Aqui embaixo do player do vídeo tem o botão do like. Se você puder clicar ali de maneira 100% grátis, você ajuda demais o canal a seguir crescendo, valoriza o nosso conteúdo. A gente diariamente trazendo vídeos todo domingo tem live aqui também para vocês. Então, muito conteúdo do Flu para você tricolor. Dá essa moral para a gente, deixando o like, beleza? Então, vamos começar a falar dessas notícias. Eu quero, na verdade, começar falando sobre uma comparação que o Carlos Alberto, hoje comentarista, ex-jogador do Fluminense, cria de Xerém, fez do Fernando Diniz com o José Mourinho, técnico multicampeão na Europa, português. Eu achei essa comparação muito interessante. Eu estou aqui com a declaração do Carlos Alberto, eu vou abrir aspas para o que ele disse. Você lembra o que o Diniz fala para ele, John Kennedy? Você vai entrar e vai fazer o gol do título. O treinador que dá essa confiança, guardadas as devidas proporções, o Mourinho também é assim. Sempre falava assim, faz igual você faz no treino. O Diniz também fala coisas desse tipo. Se você tem a confiança do treinador, você vai embora. Agora, se o treinador não joga contigo... Então, o Carlos Alberto, né, essa foi a declaração dele, ele faz essa comparação bastante interessante. Né? Eu já vejo muita gente sempre comparando o Diniz com o Guardiola, né? Vão se enfrentar na final do Mundial, se o Manchester City chegar lá, o Fluminense também, né? Se Deus quiser, chegando na final do Mundial, vai ter esse encontro. Mas o Carlos Alberto compara ele, né, nesse aspecto mental com o José Mourinho. Né? O Fernando Diniz ele tem esse trato com o jogador, essa parte psicológica, muito apurada, né? Sempre uma grande marca dele, essa coisa de recuperação do jogador, essa coisa da confiança do atleta. Ele sempre fala, né? Jogar um estilo de futebol que deixa o jogador alegre, à vontade, com vontade de jogar, né? E feliz. Então, para isso, né? A motivação também está ali lado a lado, né? Essa confiança que ele dá para o John Kennedy nesse vídeo, esse take, né? Que passou na televisão dele falando, você vai fazer o gol do título. É esse tipo de confiança que o Carlos Alberto compara com o José Mourinho, né? Talvez em estilo de jogo, dentro de campo, sejam antagônicos, né? O José Mourinho é um cara mais defensivo, mais do contra-ataque, futebol mais direto. O Diniz valoriza mais a posse de bola, a construção de jogo. Mas, nesse aspecto mental, o Carlos Alberto, né, que trabalhou com o José Mourinho, foi campeão da Champions League com o Mourinho lá no Porto, fala, né? Destaca isso, que o Mourinho também é assim, muito bacana. Eu gostei muito de saber, até porque eu sou grande fã do José Mourinho, né? Para mim, um dos melhores técnicos do mundo, da história do futebol que eu vi, é o José Mourinho. Eu gosto muito dele, gostei dessa declaração do Carlos Alberto. E prosseguindo aqui no assunto Fernando Diniz, né? Uma notícia que eu considero muito boa, né? Imagino que a torcida do Fluminense como um todo também vá considerar. Por quê? Todo mundo está querendo o Fernando Diniz fazendo um trabalho muito longevo no Fluminense. Pô, o cara acabou de ganhar a Libertadores, tem um Mundial aí pela frente, enfim. Contrato do Fernando Diniz com o Fluminense até o final de 2024. Só que há todo esse imbróglio que a gente já conhece, está vivendo, que é o Fernando Diniz estar como treinador interino da seleção brasileira. Diniz assumiu a seleção brasileira de maneira interina e, a priori, ficará lá no comando da seleção até junho de 2024. Quando chegar junho de 2024, a tendência, a ideia de Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, é que o Carlo Ancelotti chegue e assuma a seleção brasileira. Gravei um vídeo esses dias falando sobre uma informação do jornalista Bruno Vicari, da ESPN, que ele fala que talvez o Ancelotti não venha mais para a seleção, que essa história acabe não rolando. Caso o Ancelotti não fique na seleção, não venha para a seleção brasileira, Fernando Diniz, que já está lá como treinador interino, tem grandes chances de ser efetivado. E aí teria que ver se a CBF estaria disposta a ter o Fernando Diniz em guarda compartilhada, por assim dizer, com o Fluminense, mesmo com ele sendo o treinador de fato da seleção. Então, essa situação acaba preocupando. Só que o jornalista Renato Maurício Prado traz uma informação diferente da informação do Bruno Vicari, que pode, então, acalmar os corações tricolores, fãs de Fernando Diniz.
falando que sim, o Ancelotti virá para a seleção brasileira. Eu tenho aqui as aspas do que disse o Renato Maurício Prado e eu vou falar agora para vocês, abrindo aspas. Essas notícias que vêm da Espanha são maravilhosas. Um dia ele vai renovar por 2 anos com o Real Madrid. No outro, ele vem para o Brasil. Num terceiro, em uma cerimônia, ele recebe os parabéns e desejos de sorte no futuro, quando assumirá a seleção pentacampeã do mundo, e por aí vai. Os espanhóis todo dia batem cabeça com informações desencontradas. O Real Madrid joga com isso o tempo inteiro, mas não tem risco de nada, tá tudo tranquilo, tudo como assinado em contrato no papel. Então o Renato Maurício Prado garante que o Ancelotti vem para a seleção brasileira, pelo que eu entendi, né? Ele falou que tá tudo como assinado em contrato. Então, acho que não tem um contrato assinado ainda, mas tem um acordo já certo. Chegando agora, né, no dia 1º de janeiro, o Carlo Ancelotti pode assinar um pré-contrato com a seleção. Então, talvez nesse comecinho de 2024 a gente já tenha uma definição se ele assinar esse pré-contrato, aí acabando o vínculo dele com o Real Madrid em julho de 2024, ele chega aqui na seleção e para nós, tricolores, isso pode significar uma longevidade maior do Fernando Diniz no comando do Flu. Claro, o Diniz está tendo suas relações na seleção, então mesmo que o Ancelotti não vá para a seleção brasileira, existe a possibilidade da CBF simplesmente falar, não quero o Fernando Diniz, rala e vou trazer um outro treinador. Isso existe essa possibilidade. Mas a nossa melhor chance, digamos assim, de manter o Fernando Diniz por aqui é com o Ancelotti, de fato, indo para a seleção brasileira. Que aí o grande desafio para o Fluminense vai ser segurar o treinador caso haja algum assédio de clubes europeus, alguma equipe com muito mais dinheiro que o Fluminense, para tentar tirar o Diniz daqui. Acho que para o mercado brasileiro o Fluminense não perde o treinador. Só se, claro, né, acabar sendo demitido, enfim, aí beleza. Aí no futuro ele trabalha em time brasileiro normalmente. Mas perder o treinador, né, enquanto ele está aqui, alguém chegar e pagar uma multa ou fazer uma proposta e ele sair do Fluminense, no Brasil eu acho difícil. No exterior pode acontecer, mas é mais raro, né? A gente não vê tantos técnicos brasileiros treinando clubes de ponta na Europa. É uma situação um pouco mais rara. Então, se o Ancelotti chegar na seleção brasileira, isso pode acalmar um pouquinho a situação e fazer com que o Fernando Diniz tenha um trabalho mais longevo no Fluminense, que ele chegue ao fim de 2024, que ele renove até o fim de 2025, como é desejo do presidente Mário Bittencourt, já falou sobre isso diversas vezes. Então, ficamos na ansiedade pela definição, né? Nesse caso, também como torcedor da seleção brasileira, a gente quer saber como é que é o futuro da nossa seleção, o que vai acontecer, quem vai ser o treinador. Eu já falei em outro vídeo, eu acho essa situação de trazer técnico interino, ficar esperando quase 2 anos pelo Ancelotti, um amadorismo tremendo, que não tem nada a ver com o tamanho da seleção brasileira, que essa seleção já representou, né? E deveria seguir representando. Mas, enfim, né, é torcer para que dê tudo certo e a gente consiga o Hexa em 2026. E falando como tricolor, é muito bom o Fernando Diniz continue aqui, seja campeão mundial, tricampeão carioca ano que vem, bicampeão da Libertadores, tricampeão mundial em 2025 na Copa do Mundo de Clubes. Enfim, é isso aí, o otimismo tá à solta e é assim que tem que ser. Beleza? Antes da gente partir para a última informação desse vídeo, eu quero aproveitar aqui para mandar um alô para a galera que está sempre ligada aqui na Central. Em todo vídeo, eu convido vocês que estão assistindo a deixar um comentário falando o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue chegar. E a galera chega junto aqui e deixa o comentário. Sempre que eu posso, eu venho aqui e mando um abraço para a rapaziada. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Marivaldo, de Presidente Jânio Quadros, na Bahia, para a Cláudia, de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro, para o Pedro, de Caxias, para o Luizinho, de Soledade, em Minas Gerais, para o Carlos, de Macapá, para o Manuel Caetano, de Natividade, para o Elielson, do Amapá, para o Robson, de Nilópolis, Luiz Valdo, de Cataguases e Luiz Roberto, de Jequié. Um abraço aí para a galera. Fica o convite para você que está me assistindo aqui também. Quiser que a gente mande um abraço citando seu nome em algum vídeo, deixa um comentário. Fala o seu nome, de onde você está nos assistindo, que assim que possível a gente vai mandar esse abração para você aqui em algum vídeo da Central. Combinado? Última informação, mas não menos importante, uma informação que me empolgou também bastante, que eu gostei muito, fala sobre a partida de quarta-feira. Você que está aí me assistindo, tá com saudade de ver o Fluminense jogar? Pois é, né? Data FIFA, só tem jogo de seleção. Agora a CBF finalmente organizou o calendário. Não, o Campeonato Brasileiro para na data FIFA e a gente vai ter o retorno do Fluminense na próxima quarta-feira contra o São Paulo no Maracanã, 9h30 da noite. Primeiro jogo do Fluminense como mandante no Maracanã depois do título da Libertadores. Voltamos ao Maracanã no Fla-Flu, mas o mando era do Flamengo. A gente ficou apenas com o setor sul naquele jogo.
essa partida contra o São Paulo, a diretoria do Fluminense já anunciou que vai ter uma grande festa, a torcida do Fluminense também promete uma grande festa, São Paulo é o campeão da Copa do Brasil, Fluminense campeão da Libertadores, é o encontro dos campeões, vai ter troca de faixas, vai ter toda uma celebração nesse jogo, e a torcida do Fluminense comprou a ideia. O jornalista Marcelo Neves, do GE, traz informações de mais setores esgotados. Já tinha gravado uma informação sobre isso há uns 2 dias, já tinha mais de 30 mil ingressos vendidos e o setor sul estava esgotado. E agora o Marcelo Neves traz para a gente que não só o setor sul, mas o setor leste inferior e leste superior também esgotaram, além do oeste inferior, que também esgotou. Então, só faltam ingressos. Setor norte tem uma parte que é para a torcida de São Paulo, mas está aberta também uma grande parte para a torcida do Fluminense. Restam ingressos nesse setor e no Maracanã Mais, que é aquela área mais VIP, que o ingresso é mais caro, tem comida liberada, buffet liberado, inclusive. É uma delícia, eu tive a oportunidade de ir lá 3 vezes, se eu não me engano. Cara, que delícia, comida boa. Nossa, uma experiência que vale muito a pena quem tiver a oportunidade pelo menos uma vez, porque é muito bacana. Mas, enfim, estádio praticamente lotado já, ingressos, né, só restam um setor, né, e o Maracanã Mais, ingressos, então teremos casa cheia. O Marcelo Neves não trouxe a parcial exata, né, não disse quantos ingressos vendidos, mas eu estimo, pelos setores já esgotados, eu estimo que seja aí na casa dos 40 mil ingressos, tá? Porque setor sul tem 21 mil, aí leste, a norte também tem 21 mil, o Maracanã tem 7, 8 em tese, né? Então deve ser mais ou menos uns 40 mil esses 3 setores, né? Se a gente considerar leste uma coisa só, leste, oeste e sul esgotados, deve ser aí em torno de 40 mil pessoas no Maracanã. Público excelente. Cara, a gente está no sábado ainda, né? Tem até quarta-feira, então tem bastante tempo para a galera comprar mais ingressos e, né, marcar presença nessa festa. A gente tem o Maracanã lotado contra o São Paulo, fazer uma linda festa. Eu quero saber de você que está assistindo. Vai para o Maracanã? Não vai? Deixa o comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!